Amor imensurável, pregado pelo pastor Charles Spurgeon no Tabernáculo Metropolitano, em Londres, em 7 de junho de 1885. Porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. João, capítulo 3, versículo 16. Fiquei muito surpreendido quando descobri há alguns dias, ao verificar a lista de textos sobre os quais eu já preguei, que não tenho registro de ter pregado sobre este versículo. Isso é ainda mais surpreendente, desde que posso afirmar com convicção que ele poderia ser colocado na frente de todos os meus volumes como o tema único do meu ministério. Tem sido alvo exclusivo da minha vida apresentar o amor de Deus pelos homens, revelado em Jesus Cristo. Ouvi alguém se referindo a um idoso ministro com as palavras: qualquer que fosse o seu texto, ele nunca deixava de apresentar o amor de Deus, como também a expiação do pecado por meio de Jesus Cristo. Anelo que o mesmo seja dito ao meu respeito. O desejo do meu coração é de proclamar como uma trombeta as boas novas de que Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Vamos nos reunir hoje em volta da mesa onde a ceia do Senhor é servido. E não posso pregar sobre este texto outra coisa senão a mensagem simples do Evangelho. Pode alguém desejar melhor pregação para a ceia? Temos comunhão com Deus e uns com os outros na base do amor infinito que foi exibido em Jesus Cristo nosso Senhor. O Evangelho é a toalha de linho alvo que cobre esta mesa. As verdades mais profundas, aquelas verdades que pertencem a uma experiência mais avançada e que nos revelam a comunhão da vida santificada. Elas nos ajudam na ceia, mas tenho certeza, não mais do que aquelas verdades fundamentais e elementares que nos conduziram inicialmente para o reino de Deus. Novos convertidos, bem como os amadurecidos em Cristo, aqui se alimentam de um mesmo pão. Vinde, santos de muitos anos, sede crianças outra vez, e vocês que há muito conhecem o Senhor, tomem de novo sua cartilha e relembrem seu ABC, aprendendo de novo que Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho para morrer, a fim de que o homem pudesse viver e por meio dele. Eu não o chamo de volta ao que é elementar, porque esqueceram as suas lições, mas porque é uma boa coisa refrescar a memória, e uma coisa abençoada sentir-se jovem outra vez. Aquilo que os antigos chamavam de cartilha de fé continua apenas as letras. No entanto, todos os livros do idioma partem dessas letras. Por isso, eu o chamo de volta à cruz, aquele que ali sangrou. É bom para nós todos, às vezes, retornarmos ao nosso ponto de partida, certificando-nos de que estamos no caminho eterno. O amor das nossas bodas tem mais possibilidade de continuar, se vez após vez voltarmos ao ponto em que Deus começou conosco e onde nós começamos com Deus. É sábio vir a Ele de novo, como nos aproximamos naquele primeiro dia, quando necessitados, desesperados e oprimidos, chegamos em lágrimas diante da cruz e depositamos nosso fardo aos seus pés feridos. Ali aprendemos a ver, a viver e a amar. E ali devemos repetir a lição até que possamos recitar com perfeição na glória. Hoje vamos falar sobre o amor de Deus, porque Deus amou o mundo. Esse amor de Deus é uma coisa maravilhosa, especialmente quando consideramos que foi derramado sobre um mundo perdido, arruinado e culpado. O que havia no mundo para que Deus o amasse? Não havia nada nele que fosse digno de amor.
Nenhuma flor perfumada crescia neste deserto árido. Inimizade para com ele, ódio à sua verdade, desprezo à sua lei, rebelião contra os seus mandamentos. Estes eram os espinhos e abrolhos que cobriam a terra devastada, mas nada desejável à vista crescia aqui. Todavia, Deus amou o mundo, diz o texto. Amou tanto que até mesmo o escritor do Evangelho de João não conseguiu expressar o quanto ele o amou. Mas amou tanto, de maneira tão divina, que deu seu filho, seu único filho, para redimir o mundo da perdição e para arrebanhar dele um povo para o seu louvor. De onde veio esse amor? Não podia vir de outra fonte que não fosse Deus mesmo. O amor de Deus vem dele mesmo. Ele ama porque é sua natureza fazer isso. Deus é amor. Como eu já disse, nada sobre a face da terra poderia ter merecido o amor de Deus, embora houvesse muito que merecesse seu desagrado. Essa fonte de amor tem a sua origem secreta na deidade eterna e não depende de chuva ou de algum ribeiro terreno. Ela jorra do trono de Deus e sua plenitude vem das fontes do infinito. Deus amou porque quis amar. Quando nos perguntamos por que Deus amou este ou aquele homem, temos que voltar à resposta que nosso Salvador daria. Sim, ó Pai, porque assim foi do teu agrado. Deus, na sua natureza, tem tanto amor que sente necessidade de o derramar sobre um mundo que está perecendo em seu próprio pecado. E quando foi derramado, era tão profundo, tão largo, tão forte, que até mesmo a inspiração divina não pôde comunicar sua medida, e por isso o Espírito Santo deu-nos aquela expressão, de tal maneira, deixando-nos a tarefa de imaginar a sua grandeza, conforme o compreendemos mais e mais. Pois bem, surgiu uma ocasião para que o glorioso Deus pudesse expressar o seu amor imensurável. O mundo havia se desviado lamentavelmente. O mundo havia se perdido. O mundo fora provado e condenado. O mundo fora entregue à perdição por causa das suas ofensas, tendo desesperada necessidade de ajuda. A queda de Adão e a destruição da humanidade deixou um espaço amplo para o amor divino. Entre as ruínas da humanidade havia espaço suficiente para que o Senhor demonstrasse o quanto ele amava os filhos dos homens, pois o tamanho do seu amor abrangia o mundo inteiro. O objetivo do seu amor era nada menos do que salvar os homens do abismo. E o resultado do seu amor foi nada menos que encontrar redenção para os homens. O propósito de longe alcance desse amor foi tanto negativo quanto positivo. Isto é, que crendo em Jesus, os homens não perecessem e sim tivessem a vida eterna. A desesperada enfermidade do homem ofereceu oportunidade para a revelação do remédio divino que somente Deus poderia ter concedido e suprido. Através do plano da misericórdia e do grande dom que foi necessário para cumpri-lo, o Senhor encontrou meios de expressar seu amor ilimitado pelos homens pecadores e culpados. Se não houvesse queda nem perdição, Deus talvez tivesse manifestado seu amor por nós da mesma forma que o fez pelos espíritos puros e perfeitos que rodeiam o seu trono. Mas ele nunca poderia ter revelado seu amor por nós na medida em que agora o faz. No dom do seu unigênito Filho, Deus manifestou seu amor por nós em que, quando éramos ainda pecadores, a seu tempo Cristo morreu pelos ímpios. O negro pano de fundo do pecado faz com que a resplandecente luz do amor brilhe com ainda maior clareza.
Quando o relâmpago escreve o nome do Senhor com seu dedo flamejante através da escuridão de um céu tempestuoso, somos obrigados a vê-lo. Assim, quando o amor imprimiu a cruz sobre a lousa tenebrosa do nosso pecado, até mesmo olhos cegos têm que ver que isso é amor. Eu poderia expor este texto de 1000 maneiras diferentes aqui, mas por amor à simplicidade e para nos limitar ao objetivo de proclamar o amor de Deus, quero levá-los a ver, mediante 5 pontos diferentes, como é grande esse amor. Em primeiro lugar, notem o dom. Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito. Quem muito ama, muito dá. E geralmente podemos medir a realidade e profundidade do amor por sua disposição de autonegação e sacrifício. O amor que não poupa nada, mas que se desgasta para ajudar e abençoar o seu objetivo é amor real e não um mero simulacro. Pouco amor esquece de trazer água para os pés cansados, mas muito amor quebra o vaso de alabastro puro e derrama o seu bálsamo precioso. Considerem então o que foi esse dom que Deus deu. Eu teria problemas para me expressar se tentasse proclamar a extensão dessa bênção inestimável. Mas não vou cortejar o fracasso tentando o impossível. Vou apenas convidá-los a pensar na sagrada pessoa que o Pai deu para provar seu amor pelos homens. Foi o seu Filho unigênito, seu Filho amado, em quem ele se compraz. Nenhum de nós nunca teve tal filho para dar. Nossos filhos são filhos de homens. Seu filho era o Filho de Deus. O Pai deu àquele que era um com ele mesmo. Quando o grande Deus de seu Filho, ele deu Deus mesmo. Quando o grande Deus deu seu Filho, ele deu Deus mesmo. Porque Jesus, em sua natureza eterna, não é menos que Deus. Quando Deus deu por nós, ele deu a si mesmo. O que mais poderia dar? Deus deu tudo. Deu-se a si mesmo. Quem pode medir tal amor? Julguem, pois, como amam seus filhos. Seriam capazes de dá-los para morrer por seu inimigo? Julguem vocês que têm um único filho, como seus corações são entrelaçados com o de seu primogênito, seu unigênito. Abraão não podia ter provado seu amor por Deus de forma maior do que quando lhe negou seu filho, seu único filho, Isaque, a quem amava. Abraão não podia ter provado seu amor por Deus de forma maior do que quando não lhe negou seu filho, seu único filho Isaque, a quem amava. E certamente não podia haver maior demonstração de amor do que quando o eterno Pai deu seu Filho unigênito para morrer por nós. Nenhum ser vivo abre mão facilmente de sua prole. Todo homem sofre profundamente quando perde um filho. O sofrimento de Deus não seria muito maior? Certa história tem sido contada muitas vezes sobre a profundidade do afeto entre pais e filhos. É a seguinte: durante uma época de fome no Oriente, um pai e mãe viram-se reduzidos à possibilidade de morrerem à míngua. E a única maneira de preservar a vida da família seria vender um de seus filhos como escravo, pois a fome se tornara insuportável e eles não conseguiam mais aguentar a dor de ouvir o choro de seus filhos implorando por comida. Vender um deles como escravo seria a única maneira de salvar os outros. Eles tinham 4 filhos. Qual deveria ser vendido? Não podia ser o mais velho. Como podiam abrir mão do seu primogênito? O segundo era tão parecido com seu pai que parecia uma pequena reprodução dele. E a mãe disse que jamais se separaria dele.
O terceiro, por sua vez, lembrava tanto a mãe que o pai afirmou que preferia morrer do que permitir que ele se tornasse escravo. E quanto ao último, era o seu Benjamim, o seu caçula, e não podia abrir mão dele. Concluíram, enfim, que preferiam morrer juntos como família do que se separar voluntariamente de qualquer um de seus filhos. Vocês não se simpatizam com eles? Sei que sim. E, no entanto, Deus nos amou de tal maneira que, para colocar de forma bem forte, Ele parece ter nos amado mais do que a seu próprio Filho e não o poupou, para que pudesse nos poupar. Ele permitiu que seu Filho perecesse para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Se desejam ser capazes de ver o amor de Deus neste grande processo, precisam considerar como Ele deu seu Filho. Ele não deu seu Filho como vocês talvez tenham feito ou venham a fazer para alguma profissão ou carreira, e através da qual vocês talvez ainda possam desfrutar da sua companhia. Mas Ele enviou seu Filho para o exílio entre os homens. Ele o enviou àquela manjedoura em forma humana perfeita, porém a princípio como uma criança. Ali ele dormia, onde o gado se alimentava. O Senhor enviou o herdeiro de todas as coisas para labutar numa oficina de carpinteiro, usando o martelo, a serra e a plaina. Ele o enviou para o meio dos escribas e fariseus, cujos olhos astutos o observaram e cujas línguas cruéis o açoitaram como calúnias do mais baixo nível. Ele o mandou para sofrer fome e sede, e para viver em pobreza tal que não tinha onde encostar a cabeça. Ele o enviou ao mundo para ser vergastado e coroado de espinho, dando as costas aos flageladores e a face aos que lhe arrancaram a barba. Finalmente, Deus o entregou à morte. A morte de criminoso, morte por crucificação. Contemplem a cruz e vejam a angústia daquele que morreu sobre ela. E vejam como o Pai o entregou até o ponto de esconder seu rosto dele e agir como se não tivesse nada a ver com ele. Laman Sabachthani nos revela quão completamente Deus deu seu Filho para redimir as almas dos pecadores. Ele o entregou para ser feito maldição por nós. Deu para que morresse o justo pelos injustos, para levar-nos a Deus. Amigos, eu posso entender quando entregam seus filhos para o serviço de Sua Majestade, ou para irem a uma terra distante, atendendo ao chamado do Senhor Jesus. Eu posso entender que os deixem ir, mesmo com o temor de que irão enfrentar um clima pestilento, porque se morrerem, morrerão honradamente por uma causa gloriosa. Mas podem imaginar separar-se deles para morrerem uma morte de criminosos numa forca, execrados por aqueles a quem quiseram abençoar, nus e abandonados? Isso não seria demais? Não os levaria a exclamar: não posso abrir mão de meu filho em favor de miseráveis e canalhas que fariam uma coisa dessas? Por que deveria ele sofrer uma morte tão cruel por indivíduos tão abomináveis que lavam as mãos no sangue de seu melhor amigo? Lembrem-se que nosso Senhor Jesus sofreu o que seus compatriotas consideravam uma morte maldita. Para os romanos era a morte de um escravo condenado, uma morte que tinha todos os elementos de dor, desgraça e zombaria até o último grau. Mas Deus prova o seu amor para conosco em que Cristo morreu por nós, sendo nós ainda pecadores. Oh, maravilhosa expressão de amor, que Jesus Cristo morresse por nós. Mas não posso encerrar este ponto sem que os leve a notar quando Deus deu seu Filho, pois o tempo está vinculado com o seu amor.
Porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito. Mas quando ele fez isso? Em seu propósito eterno, ele fez isso antes da fundação do mundo. As palavras usadas aqui, deu seu Filho unigênito, não podem ser relacionadas exclusivamente com a morte de Jesus, pois ele não estava morto por ocasião deste discurso no 3º capítulo de João. Nosso Senhor tinha acabado de falar com Nicodemos e essa conversa aconteceu no início do seu ministério. O fato é que Jesus sempre foi o dom de Deus. A promessa de que Jesus seria enviado foi feita no jardim do Éden, logo após a queda de Adão. No lugar em que se deu a nossa ruína, um libertador foi dado, cujo calcanhar seria ferido, porém o mesmo esmagaria a cabeça da serpente sob o seu pé. Através dos tempos, o grande Pai se manteve fiel à sua promessa. Ele olhava para o seu unigênito como a esperança do homem, a herança dos escolhidos, que por meio dele entrariam na posse de todas as coisas. Cada sacrifício era a renovação do dom da graça de Deus, uma confirmação de que ele tinha concedido o dom e nunca se retrataria. Todo o sistema de tipos ou símbolos da lei pronunciava que na plenitude dos tempos o Senhor certamente entregaria o seu filho para nascer de mulher, para carregar sobre si as iniquidades do seu povo e morrer em seu lugar. Eu admiro grandemente tal pertinácia de amor, pois há homens que num momento de generosidade emocional podem realizar atos supremos de benevolência. Contudo, não poderiam contemplar tal possibilidade com calma e considerá-la ano após ano. O fogo lento da antecipação teria sido insuportável. Se o Senhor levasse o filho querido de alguma mãe aqui presente, ela enfrentaria tal golpe com certa medida de paciência, por mais duro que fosse ao seu terno coração. Mas imagine se ela fosse informada que num dia determinado seu menino devia morrer. E ela tivesse que contemplar tal fato ano após ano, isso não lançaria uma sombra sobre cada dia e hora de seu futuro? E imagine se ela soubesse que ele seria pendurado no madeiro para morrer como um condenado. Isso não amarguraria a sua existência? Se conseguisse evitar tal tribulação, não o faria? Certamente que sim. No entanto, o Senhor não poupou o seu próprio Filho, antes por todos nós o entregou e fez isso em seu coração ano após ano. Isso é amor. Amor que muitas águas não conseguiriam apagar, amor eterno, inconcebível, infinito. Ora, assim como esse dom se refere não só à morte do Senhor, e sim a todas as eras que a procederam, assim também inclui todas as eras posteriores. Deus amou o mundo de tal maneira que deu e continua dando o seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. O Senhor está oferecendo Jesus neste momento. Oh, que milhares de vocês aceitem esse dom inefável com regozijo. Alguém o recusará? Esse dom perfeito, como podem recusá-lo? Oh, que tenham a fé para receber Jesus, pois assim ele será seu. Ele é o dom gratuito de Deus a todos que o recebem livremente. Um Cristo pleno para pecadores vazios. Se vocês tão somente estenderem a mão vazia, o Senhor lhes dará Cristo neste momento.
Nada é mais livre do que um dom. Não há nada que vale a pena possuir como um dom vindo diretamente da mão de Deus, tão pleno de poder hoje como sempre foi. A fonte é eterna, mas a corrente que jorra dela é tão fresca hoje como quando foi aberta. Esse dom é inexaurível, inesgotável. Amado Cordeiro, teu sangue precioso nunca perderá seu poder, até que a Igreja de Deus remida seja salva para não mais pecar. Veja então o que é o amor de Deus. Ele deu seu Filho desde as eras passadas e jamais revogou esse dom. Ele sempre foi fiel à promessa e continua dando seu Filho amado a todos que têm o desejo de aceitá-lo. Das riquezas da sua graça, ele deu, está dando e continuará a dar sempre o Senhor Jesus Cristo a todos os dons inestimáveis inerentes nele, a todos os pecadores necessitados que simplesmente confiarem nele. Eu os convido neste primeiro ponto a admirar o amor de Deus por causa da grandeza transcendente desse dom ao mundo, o dom do seu Filho unigênito. Em segundo lugar, notem com igual admiração o amor de Deus revelado no plano da salvação. Ele o colocou desta forma para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. O caminho da salvação é extremamente simples de se compreender e muitíssimo fácil de ser posto em prática, uma vez que o coração esteja disposto e obediente. O método da aliança da graça difere tanto do método da aliança das obras como as trevas da luz. Não diz que Deus deu seu Filho a todos que guardarem a sua lei, pois não temos o poder para fazer isso. E, portanto, o dom não estaria disponível a nenhum de nós. Nem diz que ele deu seu Filho a todos que experimentarem profundo desespero e remorso amargo, pois essa não foi a experiência de muitos que, apesar disso, são seus filhos. Mas o grande Deus deu seu Filho unigênito para que todo aquele que nele crê não pereça. É a fé, por mais tênue que seja, que salva a alma. Confiança em Cristo é o caminho seguro para a felicidade eterna. Ora, o que é crer em Jesus? É simplesmente isso, confiar-se a Ele. Se seus corações estão prontos, ainda que nunca tenham crido em Jesus antes, eu espero que creiam nele agora. O Espírito Santo graciosamente faça isso. Que o Espírito Santo graciosamente faça isso. Mas o que é crer em Jesus? A primeira coisa é dar seu assentimento firme e sincero à verdade. Isso é, que Deus mandou seu Filho, nascido de mulher, para assumir o lugar de homens culpados, e que Deus fez com que as iniquidades de nós todos caíssem sobre ele. E assim ele levou sobre si o castigo das nossas transgressões, fazendo-se maldição em nosso lugar. Precisamos crer de todo o coração na Escritura que diz: o castigo que nos traz a paz estava sobre ele, e pelas suas pisaduras fomos sarados. Eu os exorto a aceitarem a grande doutrina da substituição, que é a espinha dorsal do Evangelho. Que Deus, o Espírito Santo, os leve a dar seu assentimento sincero a isso neste momento. Embora pareça maravilhoso demais para ser verdade, é um fato que Deus estava em Cristo, reconciliando o mundo consigo mesmo, não imputando aos homens as suas transgressões.
que vocês possam se regozijar nesta verdade e agradecer que um fato tão bendito foi revelado por Deus mesmo. Creiam que a substituição do Filho de Deus é um fato. Não contestem o plano, nem questionem sua validade ou eficácia, como muitos fazem. Lamentavelmente, eles rejeitam o grande sacrifício de Deus e o consideram uma invenção tola. Quanto a mim, desde que Deus planejou salvar os homens através de um sacrifício substitutivo, eu alegremente aceito o seu método e não vejo razão para fazer outra coisa senão admirar e adorar seu autor. Eu me regozijo e me alegro que esse plano tenha sido elaborado, pelo qual a justiça de Deus é vindicada e sua misericórdia é liberada para fazer tudo o que ele deseja. O pecado foi castigado na pessoa de Cristo, porém a misericórdia é oferecida aos culpados. Em Cristo, a misericórdia é sustentada pela justiça, e a justiça é satisfeita por um ato de misericórdia. Os sábios do mundo dizem coisas duras a respeito desse desígnio da sabedoria infinita, mas quanto a mim, eu amo até o nome da cruz e a considero o centro da sabedoria, o âmago do amor, o coração da justiça. Este é um ponto central da fé, dar um assentimento autêntico ao dom de Jesus que morreu em nosso lugar para nos salvar. É também concordar de coração e mente com esse caminho de salvação. A segunda coisa é aceitar isso para si mesmos. No pecado de Adão, vocês não pecaram pessoalmente, pois ainda não existiam, mas caíram e não podem reclamar agora, pois voluntariamente endossaram e adotaram o pecado de Adão ao cometerem transgressões pessoais. Vocês, por assim dizer, lançaram mão do pecado de Adão e o tomaram seu próprio, cometendo pecados pessoais. Por isso, pereceram pelo pecado de outro, o qual adotaram e endossaram. Da mesma forma, vocês precisam ser salvos pela justiça de outro, a qual devem aceitar e apropriar. Jesus ofereceu uma expiação e essa expiação se torna sua quando a aceitam colocando sua fé nele. Quero que declarem agora: minha fé coloca sua mão na cabeça amada do meu Salvador, enquanto penitentemente venho confessar o meu pecado. Certamente, isso não é muito difícil. Declarar que o Cristo que morreu sobre a cruz será o meu Cristo, a minha segurança. Não exige esforço de intelecto nem esplendor de caráter, e, no entanto, é o ato que traz salvação à alma. Uma coisa mais é necessária: confiança pessoal. Primeiro vem o assentimento à verdade. Em seguida, a aceitação dessa verdade pelo indivíduo. E então, a entrega total da pessoa a Cristo como seu substituto. A essência da fé é confiança, firmeza e dependência. Lancem fora qualquer outra confiança, de qualquer tipo, exceto confiança em Jesus. Não permitam uma sombra sequer de confiança em qualquer coisa que vocês possam fazer ou qualquer coisa que possam ser. Olhem somente para Ele, a quem Deus ofereceu para ser a propiciação pelos nossos pecados. Isso eu faço neste momento, porque vocês não fazem o mesmo. Que o doce Espírito Santo de Deus os leve agora mesmo a confiarem em Jesus. Vejam então o amor de Deus planejando um caminho tão fácil e simples. Pecador quebrantado, oprimido e desesperado, você não pode fazer nada para se salvar, mas será que não pode crer naquilo que é verdadeiro? Você não pode suspirar, não pode chorar, não pode derreter seu coração endurecido, mas será que não pode crer que Jesus morreu por você e que Ele pode mudar seu coração e torná-lo uma nova criatura? Se pode crer nisso, então confie em Jesus e será salvo, pois quem crê nele é justificado.
Quem crê nele tem a vida eterna. É um homem salvo. Seus pecados foram perdoados. Que ele vá então em paz e não peque mais. Recapitulando, eu admiro o amor de Deus expresso em seu grande dom e então no grande plano pelo qual esse dom se torna disponível ao homem pecador. Em terceiro lugar, notem que o amor de Deus resplandece com um brilho imensurável nas pessoas para as quais este plano está disponível e a quem este dom é dado. Elas são descritas nessas palavras: todo aquele que nele crê. Há no texto uma expressão que não tem limite. Deus amou o mundo de tal maneira. Mas então entra o limite descritivo e quero que o notem com atenção, que deu o seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça. Deus não amou o mundo de maneira que um homem que não crê em Cristo seja salvo, nem deu seu Filho para que um homem que recusa crer em Cristo seja salvo. Observem o que diz: porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Aqui está a extensão desse amor. Enquanto que todo incrédulo está excluído, todo crente está incluído. Todo aquele que nele crê. Vamos supor que haja um homem que tenha sido culpado de todas as luxúrias da carne em último grau. E suponhamos que ele é uma pessoa tão detestável que não mereça outra coisa senão ser tratado como um leproso moral, trancado numa casa, separado do convívio dos outros para não contaminar os que veem ou ouvem. Contudo, se esse homem crê em Jesus Cristo, ele será imediatamente purificado de sua corrupção e não perecerá por causa do seu pecado. E vamos supor que haja outro homem que, levado por motivos egoístas, esmagou o pobre, roubou seu semelhante e chegou ao ponto de realmente cometer crimes de que a lei tomou conhecimento. Entretanto, se ele crer no Senhor Jesus Cristo, será levado a fazer restituição e seus pecados lhe serão perdoados. Certa vez ouvi um pregador dirigindo-se a um grupo de homens acorrentados, condenados à morte por homicídios e outros crimes. Sua aparência era tão empedernida que pregar a eles parecia uma causa perdida. Todavia, se eu fosse designado capelão de um grupo tão ignóbil, não hesitaria em lhes dizer: porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Ó homem, se você crê em Jesus como o Cristo, por mais horríveis que tenham sido seus pecados, eles serão apagados. Você será salvo do poder dos seus hábitos perversos e começará a vida novamente, como uma criança recém-nascida, uma vida nova e verdadeira dada por Deus. Todo aquele que nele crê, isso inclui você, meu amigo idoso, talvez a poucos passos da sepultura. Pecador grisalho, se você crer nele, não perecerá. Também inclui você, querido menino, que mal está entrando na adolescência. Se crer nele, você não perecerá. Isto inclui você, bela jovem, e lhe oferece esperança e alegria em sua juventude. Isso inclui todos nós, desde que creiamos no Senhor Jesus Cristo. E nem todos os demônios do inferno podem encontrar uma razão sequer para que o homem que crê em Cristo se perca, pois está escrito: o que vem a mim, de maneira nenhuma o lançarei fora. Se disserem: Senhor, ele demorou tanto para vir, o Senhor responderá: mas ele afinal veio. Então não o lançarei fora, apesar de toda a demora. Mas, Senhor, ele se desviou, então não o lançarei
fora, apesar de ter se desviado. Mas, Senhor, ele foi um blasfemo na boca suja. Ele veio a mim, então não o lançarei fora, apesar das suas blasfêmias. Mas outro talvez diga: eu não concordo com a salvação desse perverso desgraçado. Ele cometeu tais abominações que a justiça não pode decretar outra coisa senão que vá para o inferno. Isso mesmo. Contudo, se ele se arrepender dos seus pecados e crer no Senhor Jesus Cristo, quem quer que seja, ele não será enviado para lá. Seu caráter será transformado de forma que ele nunca perecerá, mas terá a vida eterna. Agora, observe que este todo aquele é muito amplo, pois inclui todos os níveis da fé, todo aquele que nele crê. Talvez ele não tenha certeza completa e talvez não tenha certeza nenhuma, mas se ele tiver fé real e verdadeira, como uma criança, pela fé ele será salvo. Ainda que sua fé seja tão minúscula que eu precise de lentes de aumento para vê-la, Cristo a verá e a recompensará. Sua fé pode ser tão pequena quanto uma semente de mostarda, de forma que eu mal a possa ver, mas ela lhe dá vida eterna e é em si uma coisa viva. O Senhor pode ver naquela semente de mostarda uma árvore em cujos ramos os pássaros do céu farão seus ninhos. Minha fé é fraca, eu confesso, e debilmente confio em tua palavra, mas tu te compadecerás menos de mim por causa disso? Longe de ti tal coisa, Senhor. Ó Senhor Jesus, se não posso tomá-lo em meus braços como Simeão fez, pelo menos eu posso tocar a orla do seu manto, como aquela pobre mulher enferma que recebeu sua virtude curadora. Está escrito: porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Isso inclui a mim. Não posso pregar extensivamente a vocês aqui, mas quero pregar com poder. Ó, que essa verdade penetre em suas almas. Ó, vocês que se sentem culpados por não se sentirem culpados. Vocês que estão quebrantados porque os seus corações não querem se quebrantar. Vocês que sentem que não podem sentir. É a vocês que eu prego a salvação pela fé em Cristo. Vocês gemem porque não podem gemer. Mas, amigo, quem quer que você seja, você ainda está ao alcance dessa palavra poderosa, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Até aqui apresentei o amor de Deus a vocês nesses 3 pontos: o dom divino, o método divino de salvar e a escolha divina das pessoas a quem é oferecida a salvação. Em 4º lugar, notem que outro aspecto do amor de Deus pode ser visto na bênção negativa aqui mencionada, ou seja, na libertação implícita nas palavras, para que todo aquele que nele crê não pereça. Entendo que essas palavras declaram que todo aquele que crê no Senhor Jesus Cristo não vai perecer, ainda que esteja pronto a perecer. Seus pecados o levariam à perdição, mas ele nunca se perderá. A princípio, ele tem uma tênue esperança em Cristo, mas sua existência é muito frágil. Vai desaparecer logo, não vai? Não, sua fé não perecerá, pois esta promessa a cobre, para que todo aquele que nele crê não pereça. O penitente creu em Jesus e, portanto, começou a ser um cristão. Ó, exclama um inimigo, deixe-o sozinho, ele logo estará conosco outra vez. Logo será tão descuidado como antes. Mas ouça,
para que todo aquele que nele crê não pereça e, portanto, não retornará ao seu estado anterior. Isso prova a perseverança final dos santos, pois se o crente deixasse de ser crente, ele pereceria. E como ele não perece mais, é óbvio que continuará sendo um crente. Se você creu em Jesus, você nunca deixará de crer nele, pois isso seria perecer. Se crer nele, você nunca mais se deleitará em seus velhos pecados, pois isso seria perecer. Se você crê nele, você nunca perderá sua vida espiritual. Como pode alguém perder uma coisa que é eterna? Se você a perdesse, isso seria prova de que ela não é eterna e você pereceria, e assim tornaria a palavra dele sem efeito. Quem em seu coração crer em Cristo é uma pessoa salva, não só hoje, mas em todos os dias da sua vida, e naquela temível noite da morte e por toda a solene eternidade que está tão perto. Para que todo aquele que nele crê não pereça, mas ele terá uma vida que não acaba, uma justificação indisputável, uma aceitação que nunca cessará. O que é perecer? É perder toda a esperança em Cristo, toda a confiança em Deus, toda a luz na vida, toda a paz na morte, toda a alegria, toda a bênção, toda a união com Deus. Isso nunca acontecerá a você se crê em Cristo. Se você crê, será corrigido quando errar, pois todo filho de Deus está sob disciplina, e que filho há a quem o Pai não corrige? Se você crê, pode ter dúvidas e temores quanto à sua situação. Como um homem no navio sente-se jogado de um lado para o outro, mas você embarcou num navio que não pode naufragar. Aquele que está unido com Cristo está unido com a perfeição, onipotência e glória. Aquele que crê é membro de Cristo. E poderia Cristo perder seus membros? Como poderia Cristo ser perfeito se ele perdesse um dedo que fosse? Podem os membros de Cristo se perder ou ser cortados? Impossível. Se você tem fé em Cristo, você é participante da vida de Cristo e não pode perecer. Se os homens quisessem me afogar, não poderiam afogar meu pé enquanto minha cabeça estivesse acima da água. E enquanto aquele que é o nosso cabeça, Cristo, estiver acima da água, sob o sol eterno, o menor membro do seu corpo não pode ser destruído. Quem crê em Jesus está unido com ele e deve viver porque Cristo vive. Oh, que palavra abençoada é esta! Eu dou-lhes a vida eterna e nunca hão de perecer, e ninguém as arrebatará da minha mão. O meu Pai que mas deu é maior do que todos, e ninguém pode arrebatá-los da mão do meu Pai. Sinto que tenho uma grandiosa mensagem do Evangelho para vocês quando leio que todo aquele que crê em Jesus não perecerá. Eu não dou um tostão por essa salvação miserável e temporária que alguns pregam, em que a alma é salva por um tempo e então se dilui na apostasia. Eu não creio que um homem que tenha aceito a Cristo possa viver em pecado, deleitando-se nele e ao mesmo tempo ser salvo. Esse é um ensino abominável e nunca ensinei isso, mas eu creio que o homem que está em Cristo não vive em pecado, pois é salvo dele. Nem vai voltar aos seus velhos pecados para permanecer neles, pois a graça de Deus continua salvando de seus pecados. Tal transformação é operada pela regeneração, que o homem nascido de novo não pode permanecer no pecado, nem encontrar prazer nele. Mas ele ama a santidade
e cresce e se desenvolve nela. O etíope pode chegar a mudar a sua pele e o leopardo as suas manchas, mas só a graça de Deus pode operar essa mudança. E quando a graça divina realiza a obra, o etíope continuará com sua pele transformada e as manchas do leopardo nunca retomarão. Seria um milagre tão grande desfazer a obra de Deus quanto fazê-la. E destruir a nova criação requeriria tanto poder como para criá-la. Como só Deus pode criar, só Deus pode destruir. E Ele nunca destruirá a obra das suas próprias mãos. Começaria Deus a construir sem terminar? Começaria Ele uma batalha para abandoná-la antes de alcançar a vitória? O que diria o diabo se Cristo começasse a salvar uma alma e falhasse na tentativa? Se viesse a cair no inferno uma única alma que creu em Cristo e ainda assim perecesse, isso lançaria uma sombra sobre o diadema do nosso exaltado Senhor. Não pode ser assim e não será. Tal é o amor de Deus, que todo aquele que crê no seu amado Filho não perecerá, e nessa certeza nos regozijamos. A última recomendação do seu amor será no positivo, a posse. Eu terei que repetir certas coisas, mas o farei de forma abreviada. Deus dá a vida eterna a todo homem que crê em Cristo. No momento em que alguém crê em Cristo, uma faísca celestial ateia em seu ser um fogo eterno que nunca se apagará. Nesse momento em que ele se lança na misericórdia de Cristo, Cristo lhe vem pela palavra viva e incorruptível, a qual vive e permanece para sempre. Irmãos, ainda que seja uma gota somente da água celestial da vida que cai em nossa alma, lembremo-nos que aquele que não pode mentir disse: e a água que eu lhe der se tornará nele uma fonte de água que salte para a vida eterna. Quando recebi vida eterna, ao ser regenerado, eu não tinha ideia que tesouro me fora dado. Sabia que tinha recebido algo extraordinário, mas não estava consciente do seu real valor. Eu apenas olhei para Cristo naquela pequena capela e recebi vida eterna. Eu olhei para Jesus e Ele olhou para mim e nos tornamos um para sempre. Naquele momento, o meu regozijo ultrapassou todos os limites, da mesma forma que anteriormente minha aflição tinha me levado aos extremos do desespero. Eu estava completamente descansado em Cristo, satisfeito com Ele, meu coração estava feliz, mas eu não sabia que essa graça era sempre eterna. Até que comecei a ler as Escrituras e descobrir o verdadeiro valor da joia que Deus tinha me dado. No domingo seguinte, voltei à mesma capela e era natural que assim fizesse. Mas depois disso, nunca mais voltei lá, pela seguinte razão: durante aquela primeira semana, a nova vida em mim tivera de lutar por sua existência e houve um violento conflito com minha velha natureza. Eu sabia que isso era uma prova especial da habitação da graça na minha alma. Mas naquela mesma capela, no domingo seguinte, ouvi um sermão sobre miserável homem que sou. Quem me livrará do corpo desta morte? E o pregador declarou que Paulo não era um cristão quando teve aquela experiência. Ainda que fosse apenas um recém-nascido na fé, eu sabia que não podia crer numa declaração tão absurda. Que outra coisa, além da graça divina, podia ter produzido tal clamor e anseio por libertação do pecado interior? Eu senti que uma pessoa que era capaz de fazer uma declaração tão sem sentido sabia muito pouco sobre a vida de um verdadeiro crente. E disse a mim mesmo: o quê? Quer dizer que não estou vivo só porque sinto um conflito dentro de mim? Mas eu nunca senti tal conflito quando era incrédulo. Antes de ser cristão, eu nunca clamei para ser liberto do pecado. Este conflito é uma das evidências mais seguras do meu novo nascimento. No entanto, este homem não consegue ver isso. Ele pode ser um bom pregador para pecadores perdidos, mas ele não sabe alimentar crentes. Resolvi não voltar àquele pasto outra vez, pois não podia alimentar-me ali.
Descobri que a batalha só se torna mais intensa e cada vitória sobre o pecado revela um novo exército de tendências pecaminosas e não posso embainhar minha espada nem deixar de vigiar e orar. Não posso avançar 1 centímetro que seja sem oração, nem manter o centímetro conquistado sem vigiar e me manter firme. Somente a graça pode me preservar e aperfeiçoar. A velha natureza mataria a nova se pudesse. E neste momento a única razão porque a minha nova natureza não está morta é esta. Ela não pode morrer. Se ela pudesse morrer, teria sido morta há muito tempo. Mas Jesus disse, eu dou às minhas ovelhas a vida eterna. Quem crê em mim terá a vida eterna. Portanto, o crente não pode morrer. A única religião que pode salvar vocês é uma que não podem abandonar, porque ela toma posse de vocês e não os deixa. Se vocês professam uma doutrina que podem abandonar, então a abandonem. Todavia, se as doutrinas estão marcadas em vocês a fogo, de maneira que enquanto viverem terão que se apegar a elas, e mesmo que fossem queimados, cada partícula de cinza estaria marcada com essa verdade, porque vocês estão impregnados dela. Então realmente encontraram a coisa certa. Vocês não seriam pessoas salvas, a não ser que Cristo os tenha salvo para sempre. Mas aquilo tem tal controle sobre vocês, cujo domínio pode ser sentido no âmago de suas vidas, é o poder de Deus. Ter Cristo vivendo em vocês e a verdade arraigada em suas entranhas, isso, meus amigos, é o que salva a alma, nada menos que isso. Está escrito no texto, porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Oh, que vida é esta! Vida que estará com vocês se viverem até os 70 anos, estará com vocês se ultrapassarem o centenário, vida que continuará a florescer quando estiverem a um passo da sepultura, vida que permanecerá depois de deixarem o corpo e este apodrecendo no túmulo, vida que continuará quando seus corpos forem ressuscitados e vocês comparecerem diante do trono de Deus, vida que brilhará mais que as estrelas, o sol e a lua, vida que será coigual com a vida do Pai eterno. Enquanto houver um Deus, os crentes não só existirão, mas viverão. Enquanto houver um céu, vocês se deleitarão nele. Enquanto houver um Cristo, vocês viverão em seu amor. E enquanto houver uma eternidade, vocês continuarão a enchê-la com regozijo. Que Deus os abençoe e os ajude a crer em Jesus. Amém.